Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn. Edições Tesouro Aberto. Salmos. Louvor e adoração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1:1-6. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, 1-6. O título do livro dos Salmos em hebraico é Terrilim, que significa louvores. Essa palavra vem de uma raiz que significa brilhar ou fazer resplandecer. Quando aplicada a Deus, esta palavra significa a manifestação, o resplandecer, a expressão da majestade, da glória e da bondade de Deus. A tradução grega deste livro tem como título Os Salmos ou o Saltério. A raiz dessa palavra, saltério, significa tocar um instrumento. Portanto, é bastante apropriado pensar nos salmos como louvores acompanhados por música instrumental. A coleção de salmos reunidas neste livro começa nos tempos de Davi e Salomão, passa pelos tempos dos reis Ezequias e Josias e termina na época de Esdras e Neemias. A coleção completa abrange um período de aproximadamente 600 anos. O livro dos Salmos se divide em 5 livros que correspondem aos 5 livros de Moisés. No Pentateuco, encontramos a lei e nos Salmos temos a resposta à lei de Deus. O livro é constituído por 150 salmos, dos quais 100 são atribuídos a diferentes autores mencionados nos títulos. Dentre esses, 73 foram escritos por Davi, 10 pelos filhos de Corá, 12 pela escola de Asaf, 2 por Salomão, 1 por Etã, 1 por Remã e 1 por Moisés. Os 50 salmos restantes são anônimos. Entretanto, se os examinarmos mais detidamente, podemos encontrar alguns de seus autores. Em Atos 4, 24 e 25, o Espírito Santo atribui o Salmo 2 a Davi. Muito provavelmente o Salmo 1 também foi escrito por Davi. Além disso, existem alguns salmos que formam um par. Os salmos 9 e 10 constituem um único salmo. Os salmos 42 e 43 estão evidentemente conjugados. Os salmos 90 e 91 certamente foram escritos pelo mesmo autor, Moisés. Desse modo, podemos reduzir o número de salmos anônimos. Esta coleção de 150 salmos está bem no meio da Bíblia. Existe um total de 283 citações do Antigo Testamento nos livros do Novo Testamento. Desse total, 116 citações se referem ao livro dos Salmos. Dentre os 5 livros que compõem o compêndio dos Salmos, o primeiro corresponde ao livro de Gênesis no Pentateuco. Gênesis nos fala da vontade de Deus e os Salmos de 1 a 41 cantam a vontade de Deus. A grande maioria deles foi escrita por Davi. O segundo livro compreende os Salmos de 42 a 72, correspondendo ao livro de Êxodo. Seu tema é a obra de Deus e ele canta a redenção divina. Dentre seus autores, destacam-se os filhos de Corá. O terceiro livro compreende os Salmos de 73 a 89. Eles correspondem ao livro de Levítico, que fala do caminho de Deus. Esta porção está centrada no santuário, na casa de Deus, no templo.
Muitos destes salmos foram escritos pela escola de Asaf. O quarto livro é composto pelos salmos de 90 a 106. Eles correspondem ao livro de Números, que trata do caminho de Deus ao narrar a jornada pelo deserto. A maioria desses salmos são anônimos. O quinto livro é composto pelos salmos de 107 a 150, correspondendo ao livro de Deuteronômio. Eles tratam da lei de Deus, da palavra de Deus e são, em sua maioria, anônimos. Os salmos são muito valiosos, pois mostram as respostas inspiradas do povo de Deus para com sua revelação e seu tratamento para com eles. Nos salmos, os santos invocam a Deus em orações, petições e louvores. Eles também experimentam comunhão com Deus em profunda humildade e amor. Eles celebram a obra de Deus na natureza e na história. Nos salmos, os santos percebem a solução dos mais intrigantes problemas em relação ao governo moral de Deus. Os salmos constituem o bater do coração dos santos em relação ao bater do coração de Deus. Por causa disso, seguidamente ouvimos no coração dos santos o bater do coração do Senhor Jesus. Os corações dos homens são como uma harpa, na qual a mão divina produz a mais nobre das melodias. João Calvino disse que o livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, pois ninguém consegue identificar em si um só sentimento que não esteja refletido neste livro, tal como em um espelho. Essa é a razão pela qual os salmos são tão lidos e amados. O valor dos salmos. O valor do livro dos salmos é muito grande. Em primeiro lugar, sabemos que os salmos são a palavra de Deus. Mesmo que tenham sido escritos em forma poética, seu valor é tão grande quanto os demais livros da Bíblia. A palavra de Deus ensina, corrige, convence e instrui o homem de Deus de modo que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra para a qual Deus o chamou. O livro dos Salmos tem grande valor devocional. Na verdade, ele é o livro devocional do antigo povo de Israel. À medida que os santos daquela época passavam pelas diferentes situações da vida, eles encontravam em Deus seu fundamento e sua provisão. Ao mesmo tempo, eles derramavam diante de Deus seu profundo amor e sua grande fé nele. É por causa disso que, ao lermos os salmos, nos identificamos com o salmista. Como resultado, ao lermos os salmos, somos levados para mais perto de Deus. Além do valor devocional, os salmos possuem grande valor moral. Os valores morais deste livro não são ensinados como leis, mas no viver prático diário. Deus estabeleceu leis físicas para governar o universo, mas também estabeleceu leis morais, e estas nunca mudam. Elas podem vir a nós na forma de lei, tal como nos 10 Mandamentos, ou podem vir a nós como cânticos. Frequentemente aprendemos mais por meio de cânticos do que por meio de declarações. Precisamos ter em mente um fato. As pessoas que escreveram os salmos estavam sob a dispensação da lei. Por causa disso, encontramos algumas expressões que podem parecer ofensivas aos nossos ouvidos, pelo fato de vivermos na dispensação da graça. Entretanto, se pudermos olhar essas expressões como a essência do governo moral de Deus no universo, penso que não ficaremos ofendidos. Ao contrário, aprenderemos algumas preciosas lições sobre disciplina. Os salmos também possuem valor profético, pois Davi e outros salmistas eram tanto profetas como cantores. Seguidamente, quando estavam cantando, eles profetizavam. Os salmos messiânicos prenunciam a Cristo de forma muito clara neste livro. Todavia, nele existem muitas outras profecias, além dos salmos messiânicos. Afora todos esses valores, os salmos possuem valor histórico. Os salmos estão relacionados a eventos históricos narrados em outros livros da Bíblia. Nesse sentido, os salmos são singulares, pois neles encontramos a história íntima das narrativas históricas de outros livros. Nos livros de Samuel, por exemplo, estão registradas todas as coisas pelas quais Davi passou, mas o livro dos Salmos nos conta seus sentimentos íntimos, enquanto ele passava por diferentes circunstâncias. Os Salmos nos fornecem um quadro mais amplo da história dos filhos de Deus e dos santos do passado.
Dentre todos os livros da Bíblia, Salmos talvez seja o mais lido. Isso mostra que seu valor é indescritível. Esta coleção de 150 salmos não contém todos os cânticos, salmos ou louvores encontrados na Bíblia. Em Êxodo 15, por exemplo, encontramos o cântico de vitória de Moisés. Em Deuteronômio 32, temos o cântico de despedida de Moisés antes de sua morte. Em Juízes 5, encontramos o cântico de Débora e Baraque, enquanto em 1 Samuel 2, temos o cântico de Ana. Em 2 Samuel 1, encontra-se o cântico de Davi sobre a morte de Jonatas e Saul. No capítulo 38 de Isaías está registrado o cântico de Ezequias. Além disso, temos as lamentações de Jeremias, os poemas em Jó e o Cântico dos Cânticos. O rei Salomão compôs 1005 cânticos, 1 Reis 4, 32. Isso nos mostra que, além desta coleção de 150 salmos, existem muitos e muitos outros salmos e cânticos na Bíblia. Contudo, aqueles que se encontram no livro dos Salmos foram reunidos com um propósito muito definido. Eles não foram ordenados cronologicamente, mas segundo um plano. Os 5 livros de Salmos. Os 5 livros dentro do livro dos Salmos correspondem aos 5 livros de Moisés. A divisão desses livros é claramente marcada pela doxologia que se encontra no final de cada um deles. Isso nos mostra que esses salmos são louvores a Deus. Ao lê-los, você descobrirá que eles seguem uma estrutura. O primeiro salmo de cada seção é a chave para todos os demais salmos e, ao final, a sequência termina com uma doxologia, expressão de louvor. Iremos examinar o primeiro salmo de cada livro de modo a obter uma impressão de toda a coleção de 150 salmos. Ao fazer isso, às vezes temos que ler 2 salmos, pois o segundo está intimamente ligado ao primeiro. Primeiro livro. O primeiro livro é composto pelos salmos de 1 a 41. Esses salmos foram compostos por Davi, ainda que 4 deles não mencionem o autor. Todavia, se você ler com cuidado, verá que o Salmo 2 é de Davi e o Salmo 1 provavelmente também é dele. O Salmo 10 é a continuação do Salmo 9 e o mesmo ocorre com os Salmos 32 e 33. Assim sendo, é muito provável que todos esses 41 salmos foram compostos por Davi. Este primeiro livro dos Salmos é como o livro de Gênesis, que nos fala da vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é o homem. Deus deseja ter o homem como seu lugar de habitação. Foi por causa disso que, no princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Após tê-lo criado, Deus o colocou diante da árvore da vida. Sua expectativa era que, ao comer da árvore da vida, o homem experimentasse união com Deus em vida e se tornasse a companhia do Filho amado de Deus, ou seja, sua ajudadora. O Salmo 1 começa falando do homem que Deus deseja e abençoa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta é a parte negativa. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta é a parte positiva. O homem que Deus busca, o homem de acordo com sua vontade, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Ao invés disso, ele é alguém que medita na palavra de Deus dia e noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto a um rio. Nesse ponto encontramos a árvore tal como no Gênesis. Infelizmente, o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tornou-se ímpio. Portanto, você percebe que surge um contraste entre o homem que Deus desejava e abençoava e um outro tipo de homem. Na verdade, aquele mesmo homem criado por Deus se tornou outro homem, um homem iníquo que Deus rejeita e pune. Adão, o primeiro homem, caiu, mas o segundo homem, Cristo, veio para ser o homem que Deus realmente deseja. Com Cristo, encontramos o novo homem, ou seja, aqueles que estão unidos a Cristo. Este novo homem é a vontade de Deus. O Salmo 2 está intimamente relacionado com o Salmo 1. Nesse salmo, notamos que surge um conflito por causa do pecado e da maldade do homem. O mundo inteiro ficou sob o governo do inimigo.
eles tomaram posição de franca rebeldia contra o homem de Deus, o ungido de Deus. Apesar disso, Deus estabeleceu o homem que escolheu sobre o trono. Deus deu toda a terra a ele como sua herança. Há um conflito em andamento neste mundo e, por causa dele, haverá sofrimento. Todavia, ao final, o homem de Deus irá triunfar e herdará todas as coisas. Esse pensamento é encontrado ao longo de todo o primeiro livro dos Salmos. O mais amado dentre os salmos desta parte é o Salmo 23. Todos nós amamos este salmo. O primeiro livro, então, termina com a doxologia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Segundo livro. O segundo livro compreende os salmos de 42 a 72 e corresponde ao livro de Êxodo. 7 destes salmos registram em seus títulos que foram escritos pelos filhos de Corá, mas os outros salmos possuem a mesma natureza e caráter dos primeiros. Em Números 16, lemos que Corá, um dos descendentes de Levi, se rebelou contra Deus junto com Datã e Abirão. Ele morreu por causa disso, mas ao lermos Números 26, 11, percebemos que os filhos de Corá não morreram. Em outras palavras, quando Corá rebelou-se contra Deus, seus filhos não participaram da rebelião. Apesar disso, eles testemunharam a tragédia que se abateu sobre seu pai. Essa experiência produziu em seus corações um profundo senso de arrependimento e um grande desejo pelo Deus vivo. Mais tarde, os filhos de Corá se tornaram cantores e porteiros do templo. Veja 1 Crônicas capítulos 6 e 9. Nesses cânticos você encontra expressões de profundo sentimento. O Salmo 42 inicia desse modo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui temos um homem que se acha tão distante das ordenanças externas e da adoração a Deus, que ele clama expressando seu desejo pela casa de Deus. Este é o clamor de um homem deprimido, implorando por um reavivamento da presença de Deus em meio a dúvidas e medos. Ao final, ele é capacitado a permanecer firme pela fé. No Salmo 43, o salmista pede a Deus que envie sua luz e sua verdade para que o levem ao altar de modo que ele possa oferecer louvores a Deus. Neste mesmo livro temos o Salmo 51, que expressa o arrependimento de Davi, e também o Salmo 72, que é um salmo de vitória. Este salmo termina com uma doxologia que é um pouco diferente da anterior. Ela diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Essa expressão corresponde ao livro de Êxodo, pois canta das maravilhosas obras de Deus e antevê o dia em que toda a terra será cheia de sua glória. Esta doxologia é muito apropriada. Terceiro livro. O terceiro livro compreende os salmos de 73 a 89, correspondendo ao livro de Levítico. Muitos deles foram escritos pela escola de Asaf. Ele não era apenas um cantor, mas também um profeta. Nesta seção do livro dos Salmos, você perceberá que o santuário, a casa de Deus, está em primeiro plano. O terceiro livro enfatiza fortemente a santidade de Deus, mostrando como a sua santidade trata com seu próprio povo ao discipliná-lo e como sua santidade julga o mundo para sua destruição. O Salmo 73, que dá início a este livro, trata do mesmo assunto que o Salmo 37. O salmista contende com o tema do governo moral de Deus. Ele havia percebido um conflito entre o governo divino e sua própria observação de que o ímpio prosperava e o justo sofria. Se Deus é justo, como isso podia acontecer? Ele não encontrava solução para esse impasse e quase desviou seus passos do caminho, pois esse problema não poderia ser resolvido intelectualmente. Ele é solucionado quando se entra no santuário de Deus. Isso ocorre no versículo 17, e então o salmista compreende o fim dos ímpios. Sabemos que o governo moral de Deus é algo real, mas para toda forma de observação humana, ele pode parecer irreal. Nunca tente solucionar esse dilema em sua própria mente, pois você nunca conseguirá. O único modo de entendê-lo é entrar na presença de Deus, e lá você verá o fim de tudo.
É verdade que algumas vezes o justo sofre, mas isso tem um propósito. Deus disciplina seus filhos para que eles sejam amadurecidos rumo à perfeição. Também é verdade que algumas vezes o ímpio prospera, mas sem a disciplina de Deus, ele está caminhando para a destruição eterna. Logo em seguida, quando o salmista vê o fim de tudo, surge dentro dele um intenso desejo por Deus. Por esta razão, encontramos esta afirmação no versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O terceiro livro termina com o Salmo 89, escrito por Etan. Seu tema é a aliança de Deus e sua fidelidade para com ela. Ainda que você seja incapaz de ver o governo moral de Deus nas circunstâncias externas, este governo é real, porque Deus é fiel. Ele é fiel para com sua aliança, firmada com seu povo. Quarto livro. O quarto livro compreende os Salmos de 90 a 106 e corresponde ao livro de Números. De fato, você vai encontrar nessa seção muitas cenas da jornada dos filhos de Israel. O tema deste livro é o andar de Deus. Ele começa com a oração de Moisés, homem de Deus. É evidente que Moisés escreveu este salmo ao final dos 40 anos da jornada no deserto, olhando para o que havia passado. Neste salmo, você se defronta com a brevidade da vida, com a tragédia da vida, pelo fato do homem ser pecador. Moisés orou para que Deus concedesse sabedoria aos filhos de Israel, de forma que pudessem saber como contar seus dias e não desperdiçá-los, perambulando pelo deserto. Este salmo é um poema de lamentação. Já o Salmo 91, que vem a seguir, é um poema cheio de regozijo, pois nele encontramos a proteção de Deus. Quando pestes e mortandade se acercam, Deus protege os seus. O quadro se refere ao deserto, onde os filhos de Israel vagaram por 38 anos por causa de sua rebeldia e incredulidade. Ao longo desses anos, todos eles caíram um após o outro. Milhares de pessoas morriam a cada dia. Túmulos marcaram toda a sua jornada. Graças a Deus houve 2 homens, Josué e Calebe, que foram guardados por causa de seu temor por Deus. Eles conseguiram entrar na terra prometida. Desse modo, no Salmo 90 encontramos a sabedoria de Deus e no Salmo 91 a proteção de Deus. O quarto livro termina com o Salmo 106, que canta a benignidade de Deus. Se não fosse por sua benignidade, seríamos todos consumidos. Damos graças a Deus, pois Ele é amor, e isso se expressa em misericórdia. É somente por causa da sua benignidade que somos capazes de entrar em nossa herança eterna. Quinto livro. O quinto livro compreende os Salmos de 107 a 150, correspondendo ao livro de Deuteronômio, cujo tema é a palavra de Deus. O salmista aqui repassa a benignidade de Deus ao conduzir seu povo na peregrinação do deserto até a cidade de sua habitação. Ele relembra como Deus libertou os cativos, enviou sua palavra para curar os enfermos e os conduziu através do mar. Em outras palavras, o salmista descreve todos os feitos da benignidade de Deus e, por causa deles, nos chama a louvá-lo com cânticos. Evidentemente, a parte mais notável nesta seção é o Salmo 119. Nele, a palavra é reescrita em ação e emoção. Os santos do passado amavam o Salmo 119. Penso que todos podemos recitar o Salmo 23, mas me pergunto quem seria capaz de recitar o Salmo 119 de memória. Existe uma história sobre William Wilberforce, um homem santo e também um político na Inglaterra do passado. Depois de um acalorado debate no parlamento, ele foi a um parque para relaxar recitando o Salmo 119. De fato, este é um belíssimo salmo. Este último livro também termina com uma doxologia. Ela não tem apenas um versículo, mas compreende todo um salmo. Trata-se do Salmo 150. Ele não é apenas a devida conclusão do quinto livro, mas é a conclusão apropriada para toda a coleção de 150 salmos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Onde você o louva? Você o louva no santuário e também o louva no firmamento do seu poder. Pelo que devemos louvá-lo? Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças,
Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Como você o louva? Você o faz com tudo que você tem. Quem vai louvá-lo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Este é o livro dos Salmos. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por nos dar este livro dos Salmos para nos ajudar a louvar-te e adorar-te. Rogamos que venhas criar em nosso interior um espírito adorador, um coração de louvor, para que possamos realmente louvar-te 7 vezes por dia, enquanto oramos a ti 3 vezes por dia. Tu és nosso Deus, o único Deus, o Deus que nos ama e enviou seu amado Filho para morrer por nós. Nós te adoramos. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.